A OpenAI acaba de lançar seu novo modelo de IA, o GPT-5, e a internet inteira só se fala nesse novo modelo de IA. E bom, em vez de fazer o que todos na internet estão fazendo, que é seguir uma abordagem teórica e falando blá blá blá, como esse é o novo melhor modelo de IA, eu vou pegar e fazer uma abordagem prática, criando um aplicativo completo com front-end, back-end e banco de dados, já que esse é a funcionalidade e brandmark mais destacado nesse novo modelo de IA. E bom, eu vou fazer uma breve demonstração de como vai ficar o aplicativo, que é basicamente esse aqui, com o dashboard de finanças, com total de receitas, despesas, saldos atual. Ele vai ter esse gráficozinho aqui, ó, de despesa por categorias. Vou poder adicionar uma nova transação. Vou ter a lista de últimas transações. Aqui eu vou ter categorias, então eu vou poder adicionar, remover, editar categorias. Vou ter o WhatsApp, onde eu vou adicionar meu número de WhatsApp para mim se comunicar com o meu bot dentro do WhatsApp. Vou ter aqui relatórios detalhados por ano e mês, com despesas por categoria, despesas por receita. Vou ter os totais anuais, esse gráficozinho aqui bonito, ó, com receita e despesa de cada mês. E vou ter configurações, onde eu vou poder colocar tema claro, ó, tema escuro, ou tema do sistema. E também eu vou ter o WhatsApp, que eu vou interagir com o meu bot. Então eu envio aqui, ó, recebi salário de 5.000. Ele faz o registro dentro do meu banco de dados. Registro salário, valor 5.000, categoria salário. E aqui se eu for ver, ó, ele tem, ó, o salário, restaurante e paguei a internet, que foi o que eu registrei aqui, ó. Então aqui restaurante 570. Aqui ele tem, ó, restaurante 570 que ele registrou como despesa. E ele faz essa compilação de dados que eu recebo no meu WhatsApp. E isso tudo a gente vai utilizar esse agente de IA dentro do N8N que a gente vai construir com essas duas tools, utilizando o modelo da OpenAI, o GPT-5. Bom, e para isso, vamos utilizar essas stacks, que é o Lovable para se criar o aplicativo e o N8N para se criar o back-end. Então a gente vai criar uma aplicação full stack, tudo utilizando o GPT-5 como base. E bom, eu vou fazer aqui uma breve demonstração da estrutura do aplicativo, que é basicamente a gente ter um banco de dados utilizando o Supabase, que esse banco de dados ele vai fazer a ponte entre o front-end e o back-end, que assim a gente consegue compartilhar dados entre esses diferentes sistemas. E o passo a passo que a gente vai seguir para criar esse aplicativo é dividir em três passos, que o primeiro é criar o front-end dentro do Lovable, o segundo, integrar com um banco de dados, Supabase, e o terceiro, criar o agente de IA dentro do N8N. E assim conseguir integrar com o nosso WhatsApp. E bom, projeto que a gente vai desenvolver hoje é um assistente financeiro no WhatsApp e vai ter uma interface web para eu conseguir acompanhar todos os meus relatórios junto com gráficos e de forma mais detalhada. Então, em vez disso ser um simples sisteminha dentro do WhatsApp, a gente vai criar um ecossistema completo, desde o front-end até o back-end. Então, vamos para a prática. E bom, e para iniciar nossa aplicação, o que vamos fazer é criar o front-end, que é a nossa interface web. Como vocês podem ver, aqui ele adicionou esse botãozinho do GPT-5, onde eu posso marcar e deixar o GPT-5, que é o novo modelo da OpenAI, ativo. Então, para isso, o primeiro passo que eu vou fazer é adicionar um prompt para o nosso Lovable, que eu estou descrevendo como eu quero ser o aplicativo. Aqui eu mando bem detalhado como eu quero o objetivo do aplicativo, que é criar um aplicativo web de gestão financeira pessoal com as seguintes funcionalidades. Aqui de forma resumida, ele vai fazer o registro de transações, vai organizar por categorias, vai fazer a exibição de relatórios, ter as configurações e um sidebar fixo. Aqui eu passo a estrutura de como deve ser cada seção, como deve ser o dashboard. Então eu vou enviar aqui para o Lovable. Ele vai começar a criar o nosso aplicativo e quando finalizar eu volto aqui. Então aqui, pessoal, ele finalizou a criação do aplicativo. Lembrando que ele utilizou o GPT-5 para criar esse aplicativo. Eu percebi que ele tem uma certa demora a mais utilizando esse modelo. Porém, a interface é bem bonita, como vocês podem ver aqui, ó, que ele criou. E é bem mais completa. Então ele já consegue criar todas
as rotas sem eu precisar estar repetindo. Então, o próximo passo que a gente vai fazer aqui é adicionar o banco de dados Supabase, porque com isso a gente consegue adicionar autenticação, ou seja, a gente vai conseguir ter os usuários logados dentro da nossa plataforma e a gente vai conseguir também deixar tudo funcional, porque como vocês podem ver, aqui é tudo valores, ainda não tem valores reais. E para mim ter valores reais, eu preciso integrar com o banco de dados para ele salvar esses valores. E o primeiro passo que vamos fazer é entrar aqui dentro do Supabase, vou criar um novo projeto e vou chamar aqui de, tenho que dar um nome, então eu vou chamar de gestor financeiro, o nome do nosso projeto. Eu vou ter que dar uma senha, essa senha eu vou ter que lembrar para me utilizar futuramente. Então eu vou adicionar aqui uma senha. E eu vou selecionar em qual região o banco de dados vai ficar. Aqui eu vou selecionar a região do Brasil, São Paulo, que é a mais próxima de mim, e clicar aqui em criar novo projeto. Eu vou esperar finalizar a criação desse projeto. E aqui em status, vocês vão ver que ele vai ficar tudo verdinho quando finalizar o projeto. E a partir daí, a gente já consegue fazer a integração com o nosso Lovable. Então eu vou voltar aqui dentro do Lovable, vou clicar aqui nesse botãozinho, ó, do Supabase. Eu vou clicar aqui em projeto. Aqui tem o status não conectado. Então, vou clicar aqui em conectar um projeto. Vou clicar aqui na minha organização e clicar naquele projeto que eu acabei de criar, que é o gestor financeiro. Vou clicar aqui e ele já vai fazer de forma automática a integração com o nosso Supabase. Aqui ele já me dá o status de conectado. Então, eu posso fechar aqui e vir aqui no chat e dizer assim, add authent, que é adicionar autenticação. Então, com simplesmente esse prompt, ele vai criar a autenticação entre vários usuários dentro do meu aplicativo. E o que eu preciso fazer é só aguardar ele finalizar. Então, aqui ele acabou de adicionar a autenticação ao nosso aplicativo. Então, a gente já pode fazer login e cadastro de novos usuários. Bom, eu vou testar aqui, vou clicar aqui, vou cadastrar aqui um novo usuário, vou adicionar uma senha para testar. Vou clicar em cadastrar. Ele me deu essa mensagem para verificar meu e-mail, que é uma configuração padrão que vem no Supabase. Então, basta eu entrar aqui no Supabase e, por padrão, ao cadastrar um usuário com login e senha, com e-mail e senha, ele pede para fazer a verificação no e-mail. Então, ele envia um e-mail genérico, não é personalizado, para minha caixa de e-mail para me verificar e ele ativar a conta. Então, eu vou desativar essa opção porque eu não quero. Então, eu vou clicar aqui nesse menu, vir aqui em autenticação e descer até aqui, ó. SingI e provedores, barra provedores. Aqui eu vou descer até aqui, ó, em e-mail, vou clicar. E aqui ele vai ter essa opção aqui, ó, Security e-mail, Change. Então, eu vou desmarcar essa opção aqui e vou clicar em salvar. Com isso, eu não vou mais precisar ter essa etapa adicional, que é de verificação de e-mail. E eu vou excluir o meu usuário cadastrado para me cadastrar novamente. Então, eu vou vir aqui em usuário, ó, cadastrado. Vou marcar aqui e clicar em deletar o usuário. Aí eu faço o cadastro novamente sem esse passo adicional. Então, eu vou voltar aqui dentro do Lovable e vou clicar. Aqui ele vai carregar, vai cadastrar meu usuário. E agora sim, eu vou fazer login no meu usuário. E como vocês podem ver aqui, já tem o meu usuário logado, junto com o botão de logout, que é o de sair. E bom, já que a gente já fez a autenticação, o próximo passo é deixar todos esses dados dinâmicos. Então, eu vou precisar criar categorias e a tabela transação para mim salvar esses dados no banco de dados. Então, é o que eu vou informar aqui no prompt para ele. Então, aqui o que eu vou enviar para o Lovable é basicamente: crie as tabelas, categorias e transações e torne o aplicativo dinâmico, com base no banco de dados. E com isso ele deve criar as tabelas no banco de dados. Então eu vou enviar isso aqui para ele e vou esperar o retorno. Aqui ele vai pedir para me confirmar se eu aplico as alterações no banco de dados. Porque basicamente, sempre que ele vai fazer alguma modificação no nosso banco de dados, ele manda o SQL que vai ser executado e pede para a gente revisar e confirmar. Então, como já está tudo certo aqui, eu vou simplesmente clicar aqui, ó, em aplicar alterações. Com isso, ele vai vir aqui no banco de dados, ó. Se eu entrar aqui no Supabase, clicar aqui em editor de tabelas, eu vou ver que ele criou as tabelas que ele executou no SQL. Aqui, olha, ele já criou as tabelas de categorias e transações. Ele já deu até
categorias padrão para o meu usuário. Então, sempre ao iniciar, ele vai ter essas categorias padrões. Se eu vir aqui no aplicativo, eu vou ver que ele já deixou dinâmico. Então, se eu vir aqui em categorias, vai ter essas três padrões. Eu vou adicionar um aqui. Eu vou chamar de internet. Vou deixar o tipo despesa e clicar em adicionar. Aqui ele já adicionou a categoria. Se eu vir aqui no dashboard, em nova transação, eu vou adicionar um valor de R$ 100, a data de hoje, a categoria, internet e a descrição vai ser paguei a internet. Vou clicar aqui em adicionar. Ele vai salvar no nosso banco de dados. Aqui ele já me deu um gráficozinho, ó, de despesa por categoria, gráfico do tipo pizza e as últimas transações, que foi a que eu acabei de registrar. Se eu vir aqui no banco de dados e atualizar, ele já vai ter adicionado minha categoria, internet, e em transações já vou ter a minha transação de R$ 100 salva no banco de dados. Então, só para recapitular o nosso passo a passo, a gente já criou o passo 1, que foi o front-end no Lovable, passo 2, que é integrar com o banco de dados, e agora vamos para o passo 3, que é criar o agente de IA, que vai ser dentro do WhatsApp, onde o nosso usuário vai conseguir registrar transações dentro do WhatsApp e assim ser integrado com nossa página web. E para isso, eu vou entrar aqui na interface do N8N, que é onde a gente vai criar o nosso agente de IA. E o primeiro passo é adicionar um gatilho do tipo webhook. Então, eu vou clicar aqui, pesquisar por webhook, que é quem vai receber nossa mensagem do WhatsApp. Aqui em PF, eu vou mudar para WhatsApp. E no método, vou deixar o post, que é o método utilizado para se trabalhar com requisições do nosso WhatsApp. Aqui eu vou copiar o URL e vou entrar dentro do meu painel da Evolution, que é onde eu vou conectar o meu bot, o meu agente de IA. Então aqui eu vou clicar aqui em nova instância. O nome eu vou deixar como bot mesmo. E vou clicar em salvar. Aqui ele vai criar essa instância aqui, ó. Então basta clicar aqui em cima e clicar aqui em gerar. E aqui eu vou ler o QR Code no meu WhatsApp para me conectar ao meu WhatsApp, que vai ficar integrado com esse agente de IA. Eu já fiz a conexão do meu WhatsApp. Aqui já tem o status, ó, desconectado. E o próximo passo é eu cadastrar a webhook do meu N8N aqui na Evolution. Então eu vou clicar aqui em eventos, clicar aqui. E aqui em URL eu vou simplesmente colar aquela URL que eu copiei do meu webhook e vou colar aqui. Aqui nessa opção de habilitar, eu vou habilitar essa opção, descer até aqui embaixo, ó, e marcar essa opção aqui, ó, mensagem upset. Então eu vou marcar essa opção aqui e clicar aqui em salvar. O nosso WhatsApp já está conectado ao N8N. E para me testar, eu vou entrar aqui no N, eu vou marcar aqui, ó, em Execute Workflow, para ele ficar ouvindo eventos que vai chegar do meu WhatsApp. Vou entrar aqui no meu WhatsApp e vou enviar olá para o meu bot. Então eu enviei, volto aqui no N8N. Como vocês podem ver, eu já recebi a mensagem. E bom, eu vou salvar aqui essa requisição para mim não precisar ficar repetindo enquanto eu faço os testes. E o próximo passo, após um gatilho webhook, é adicionar um edit field, que é para me filtrar as variáveis que eu vou utilizar no decorrer do workflow. Então, vou clicar aqui nesse botão de mais, buscar por set, e aqui, ó, edit field. Aqui eu vou nomear para variáveis, e aqui eu vou buscar só as informações importantes para me usar no decorrer do vídeo. Aqui em header, eu vou fechar isso aqui, vou utilizar só o do body, e vou buscar por isso aqui, ó. Remote ID, que é o número de WhatsApp. Então, eu vou arrastar aqui e vou mudar o nome para número. Aqui em ID, que é o ID da mensagem, eu vou arrastar também. Vou mudar para ID, underline mensagem. Aqui no push name, que é o nome do contato, eu vou arrastar até aqui e vou mudar para nome. E aqui em conversação, que é a mensagem em si, eu vou pegar e arrastar até aqui para me pegar esse valor da mensagem. Vou mudar aqui para mensagem. E ok, essas são as 4 variáveis que eu vou utilizar no meu fluxo. Então eu posso clicar aqui em executar, que ele vai passar essas 4 variáveis à frente. E bom, eu vou só fazer uma modificaçãozinha aqui no número. Vou clicar aqui em expandir. Porque como vocês podem ver, por padrão, ele manda com esse @s, blá, com essas informações adicionais da Evolution. Eu não quero isso, então eu vou usar uma funçãozinha para remover isso aqui. Então eu vou marcar o que eu quero remover, que é isso aqui, dar um Ctrl+C
Vim aqui no final, ó, depois de Remote ID, colocar um ponto. Aí eu coloco replace, que é essa funçãozinha aqui, ó, replace. E aqui ele recebe dois parâmetros. O primeiro, que eu coloco entre aspas, é o valor que vai ser removido. No caso, eu dou um Ctrl V. E depois das aspas, eu dou uma vírgula, aspas duplas. Aí então ele já vai remover. Isso aqui, ó, e vai passar com o número limpo. Então é isso aqui. Vou clicar em executar novamente. E o nosso número vai estar limpo. Eu vou fechar aqui. E bom, pessoal, como vocês podem ver, quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp via webhook no N8N, a única informação do usuário que eu tenho é o número de WhatsApp. Ou seja, o identificador único para mim saber quem está enviando a mensagem para o meu bot é o número de WhatsApp. Então, para isso, eu vou ter que ter esse número cadastrado no meu banco de dados para que eu consiga puxar esse número e aí sim verificar se o usuário ele tem permissão de acessar o meu chatbot, se não tem, se já é um usuário pagante ou não. Então, para isso, na minha interface Lovable, eu vou precisar criar uma área para cadastrar esses números de WhatsApp. Então, é o que eu vou fazer aqui dentro do Lovable. Eu vou pedir para ele criar uma rota aqui na meu sidebar de WhatsApp para que eu consiga cadastrar números novos. Então aqui no Lovable eu vou mandar um prompt para ele que é basicamente crie uma rota e adicione a sidebar. Que é isso aqui, ó. Então vai ficar aqui WhatsApp, onde eu possa cadastrar números de WhatsApp na minha conta e deixar tudo dinâmico com o banco de dados, para ele já ficar salvo com o banco de dados. Então eu vou enviar aqui esse prompt para o Lovable e vou esperar ele finalizar. Aqui ele vai pedir, né, para me confirmar a alteração no banco de dados, que é criar a tabela número de WhatsApp. Então vou clicar aqui em aplicar alterações, vou aceitar e vou esperar ele finalizar. Ok, aqui ele já finalizou e já adicionou a área de WhatsApp. Então eu vou testar aqui, ó. Vou clicar aqui em WhatsApp, vou adicionar o número, o código do país, que é como estava lá. Então vou mandar assim e clicar em adicionar. Aqui eu já adicionei o número de WhatsApp. E se eu vir aqui no Supabase, aqui ó, na tabela que ele criou, o número de WhatsApp, se eu clicar aqui e atualizar, ele já vai ter o nosso número de WhatsApp, já com o User ID, que é vinculado ao nosso usuário. Então a gente já fez o cadastro de número de WhatsApp dentro do aplicativo e a gente já consegue resgatar dentro da nossa automação. Então eu vou entrar aqui no N8N, vir aqui de próximo passo, adicionar, clicar aqui, ó, e adicionar Supabase, aqui, ó, Supabase, aqui, ó, buscar uma linha, que esse método get é para mim buscar uma linha dentro do Supabase. Aqui antes eu vou ter que cadastrar as credenciais para se conectar com o meu projeto. Então eu vou clicar aqui, ó, em nova credencial, e aqui vou alterar o nome para gestor tracinho financeiro. Aqui eu vou precisar do host e da chave secreta. Então eu vou vir aqui no Supabase, vou clicar aqui, ó, em configurações do projeto, vou vir aqui, ó, em Data API e aqui em URL eu vou copiar essa URL e vou vir aqui no N8N e colar aqui em host, ó. Aqui eu colo a URL, volto aqui no Supabase e clico aqui, ó, em API Key, clico aqui e aqui tem, ó, a minha chave secreta. Então eu revelo e copio isso aqui, venho no N8N e colo aqui em chave secreta. Então eu clico aqui em salvar, ele já vai conectar com o meu projeto Supabase. Então eu vou fechar isso aqui. E aqui em tabelas, eu vou buscar na tabela número de WhatsApp. Aqui eu vou adicionar uma condição, clicar aqui em adicionar condição. E a condição vai ser do meu fone ser igual a esse número aqui, ó, que chegou. Então eu vou arrastar até aqui e clicar em... Com isso, ele já me retornou o meu registro, que está no banco de dados, que tem esse número de telefone, que é isso aqui. E eu já consigo buscar o User ID. Então eu posso fechar aqui. E com o meu User ID, eu vou adicionar mais um set. Vou clicar aqui e adicionar set, Edit Field. E vou mudar aqui o nome para ID de usuário. Aqui ID user. Vou arrastar aqui o ID de usuário. Vou manter aqui como ID do usuário e clicar em executar. Aqui ele vai passar o meu ID de usuário. Vocês vão já entender porque eu vou utilizar essa variável. Vou fechar aqui. E por fim, vou adicionar o meu agente de IA. Então vou clicar aqui em mais. Adicionar o agente de IA. Clicar aqui, ó. Aqui na entrada de mensagem, eu vou clicar aqui, definir. E eu vou vir aqui em variáveis e vou arrastar a mensagem que eu mandei. Vou arrastar até aqui. Vou fechar isso aqui.
E aqui no modelo, no chat model, eu vou adicionar o modelo da OpenAI, que é o GPT-5. Então, eu vou clicar aqui em mais. Vou arrastar até aqui embaixo, que é o OpenAI Model. Aqui em credenciais, vamos precisar criar um credencial na OpenAI. Então, lá no painel deles, eu vou já mostrar, é bem simples e rápido. Então, eu vou clicar aqui e clicar aqui em adicionar novo credencial. Aqui, a única informação que eu vou precisar é de uma API Key, que eu vou buscar lá no painel da OpenAI. Então, aqui dentro da plataforma da OpenAI, que basicamente eu vou fazer é clicar aqui, fazer login, claro, clicar aqui em dashboard e vir aqui, ó, em API Key. Aqui em API Key, eu posso clicar aqui em criar nova credencial, chave secreta. Vou marcar isso aqui. Nome, eu posso chamar de N8N ou teste, ou o nome que vocês quiserem. E clicar, ele vai dar um retorno da chave, então eu posso copiar aqui, voltar no N8N e colar aqui, ó. Então eu colo aqui e clico em salvar. Aqui ele já vai fazer a conexão bem sucedida com a OpenAI. E se atentem de fazer uma recarga mínima, nem que seja $5, para começar a utilizar os recursos da OpenAI. E bom, com as nossas credenciais conectadas, aqui no modelo de IA, eu vou clicar aqui e vou buscar por GPT-5. Aqui ele vai me dar todas as opções da família GPT-5. Só que no nosso caso eu vou utilizar o melhor, que é o GPT-5. Vou renomear aqui para GPT-5 e fechar. E com isso, o nosso agente de IA já está funcionando com o modelo de IA GPT-5. Então, se eu clicar aqui em executar, ó, ele vai pegar o meu olá, vai processar e me retornar essa mensagem aqui. E o próximo passo, pessoal, é eu adicionar as ferramentas no meu agente de IA para ele conseguir registrar uma transação. Então, quando o meu usuário enviar, por exemplo, paguei R$ 10 no supermercado, o meu agente de IA deve pegar essa mensagem e registrar no nosso banco de dados, que daí vai poder ser visualizado no nosso painel web. E para fazer isso, eu vou clicar aqui em Tool do meu agente, vou buscar por Supabase, vim aqui, ó, em Supabase Tool e selecionar aquela credencial que a gente cadastrou, que é aqui, ó, gestor financeiro. E aqui no nome eu vou mudar para adicionar transação, sem acento, porque isso aí pode dar erro. Então eu vou deixar assim. E aqui em operação vai ser criar, então vai ser uma operação de criar uma nova transação. Aqui em tabelas, eu vou clicar aqui. E aqui em Field to Send, eu vou clicar em adicionar, que vai ser os campos que a gente vai adicionar. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro, ó, que vai ser o User ID. Aqui eu vou arrastar esse User ID aqui do meu Edit Field que a gente pegou. Vou arrastar até aqui. O segundo, vou marcar aqui, vai ser o tipo. E aqui, quem vai definir esse tipo de transação vai ser o nosso agente de IA, com base na mensagem enviada. E para isso, eu vou clicar aqui nesse botão aqui, ó, que aí eu deixo para definir automaticamente com o modelo de IA. Aqui eu tenho que adicionar uma descrição, que aqui aí eu informo para ele que é o tipo de transação, sendo, aí eu mando os dois valores possíveis em inglês, que é de entrada ou saída. Aqui eu vou adicionar mais um field, mais um campo, que agora vai ser o valor, que é isso aqui, ó. Também vai ser definido pelo agente e a descrição vai ser valor da transação. O próximo campo vai ser a data que o evento ocorreu. Então também vai ser definido pelo agente de IA e clicar aqui em adicionar uma nova descrição. Então eu adiciono aqui data da transação, eu deixo essa descrição e adiciono mais um campo, que vai ser a descrição da transação. Então também definido pelo agente, a descrição vai ser descrição da transação. E o último campo vai ser o ID da categoria. E para mim pegar o ID da categoria, eu antes tenho que buscar no banco de dados todas as categorias e o agente vai selecionar qual categoria se encaixa melhor naquele tipo de transação. Então, eu vou fechar isso aqui e vou adicionar mais uma ferramenta aqui no meu agente. Vou clicar aqui em mais e buscar por Supabase. E aqui, ó, Supabase Tools. Aqui eu seleciono minha credencial. Aqui no nome eu vou mudar para buscar categorias. E aqui em operação eu mudo para Get Money, que é buscar vários registros. O nome da tabela eu mudo para categorias.
Aqui eu posso definir para ele retornar tudo. E aqui em filtro, que é onde eu vou filtrar quais categorias devem ser retornadas, eu posso clicar aqui em adicionar condição, que a condição vai ser exatamente em que o user ID é igual, então eu clico aqui em igual à condição, e o valor vai ser esse user ID aqui, ó. Eu arrasto até aqui e eu posso clicar aqui em executar para testar. Aqui ele vai me retornar todas as categorias que eu tenho, ó. Aqui nome, salário, alimentação, transporte e internet, que é exatamente o que eu tenho cadastrado no meu aplicativo. E com base nisso, o nosso agente de IA vai, de forma automática, pegar todas essas categorias e selecionar o ID de qual se encaixa melhor naquela mensagem enviada. Então, eu vou fechar isso aqui, vou deixar aqui, ó, e vou voltar aqui no meu adicionar transação. E aqui eu vou definir, que também vai ser definido pelo agente. Vou clicar aqui e adicionar a descrição. Eu vou deixar que é D da categoria da transação. E essa parte aí, a gente vai definir tudo no prompt de sistema. Então, eu vou fechar isso aqui. E agora a gente vai fazer a parte mais importante, que é o System Prompt, que é basicamente umas instruções que vão ficar por trás do meu agente. E então, toda vez que eu for executar alguma mensagem aqui no meu agente, ele vai consultar esse System Prompt e onde vai ter todas as regras. Então, ele vai seguir essas regras e vai retornar uma resposta. E para criar esse prompt de sistema, claro, eu vou utilizar o GPT-5. E aqui, para ele, eu vou passar essa mensagem, que é: crie um System Prompt para um agente de IA de gestão financeira dentro do WhatsApp. O agente deve, aí então ele deve receber a mensagem do usuário, interpretar o conteúdo da mensagem, registrar a transação no banco de dados e retornar a mensagem formatada. O fluxo é, ele vai buscar as categorias naquela tool de buscar categoria, vai selecionar a categoria que melhor se enquadra no tipo de transação e usar a tool adicionar a transação para salvar a transação e vai retornar de forma formatadinha no WhatsApp. Então, vou enviar isso aqui para o GPT-5 e ele vai me retornar esse prompt aqui, System Prompt, em Markdown. Aqui eu vou copiar, vou vir aqui no meu N8N, vir aqui no agente de IA, ó, vir aqui em adicionar opções e aqui, ó, System Mensagem. Aqui eu vou clicar em expressão para me expandir, clicar nesse botãozinho aqui, ó, e vou expandir aqui e fechar, remover isso aqui e dar um Ctrl V. Então, ele trouxe o meu prompt de sistema bem formatado, com o nome do agente de IA, o objetivo, o fluxo de operação. Aqui tem as regras e respostas e um exemplo de resposta. Então, o que a gente vai precisar é só adicionar a data atual de hoje, que eu vou fazer isso aqui no finalzinho, ó. Vou colocar a data, barra, hora, dois pontos, duas chaves e isso aqui, ó, now, que é a data e hora atual. Se eu descer isso aqui, ó, eu vou ver, porque ele vai precisar disso aqui para registrar a nossa transação. Então, eu vou fechar isso aqui e vou salvar. Vou executar isso aqui. E como a nossa mensagem foi só um olá, ele vai retornar de que é um assistente financeiro, ó, e que ele precisa de uma informação para registrar uma transação. Eu já vou adicionar aqui para ele responder via Evolution dentro do WhatsApp. Então, vou clicar aqui em mais, buscar por Evolution, que é a Evolution API, e vim aqui em enviar texto. Aqui eu já adicionei as credenciais da Evolution. Vou vir aqui em recurso enviar mensagem. O nome da instância vai ser aquela que a gente criou. Então aqui, ó, é bot. Então vou voltar aqui, colocar bot. O número do destinatário, vai ser aquele número aqui que está em variáveis, ó. O número, eu vou arrastar até aqui. E a mensagem vai ser a saída do agente. Então eu vou arrastar até aqui, ó. E clicar em... Aqui ele enviou nossa mensagem. Se eu vir aqui no WhatsApp, ó, ele já enviou minha mensagem formatadinha. E agora eu só vou deixar o meu agente em produção para mim não precisar ficar repetindo o processo de executar fluxo aqui no N8N. Então eu vou clicar aqui em ativar, ó. Vou aqui em webhook, eu vou copiar o URL de produção. Vou vir aqui na Evolution, na instância, em webhook e vou alterar essa URL de webhook. E vou salvar aqui, ó. Então o nosso WhatsApp já está integrado de forma de produção. Se eu enviar aqui uma mensagem, vou enviar o olá, ele vai me retornar de forma automática. Então já está integrado com o nosso bot. O nosso bot já registra transações e eu já consigo visualizar no meu painel web. Então vou fazer todo esse teste ao vivo. Se eu vier aqui
em no meu dashboard, eu vou ter uma despesa de R$ 100, que foi aquela que eu registrei, que eu paguei a internet. Então, eu vou enviar aqui via bot. Vou enviar, recebi salário, R$ 5.000. Vou enviar isso aqui para ele. Vou esperar ele registrar lá no meu bot. E ele me retornou essa mensagem, que foi transação registrada com sucesso, a descrição, salário, valor, categoria, a data e o saldo foi atualizado. Então, eu vou entrar no meu painel web. E se eu ver aqui no meu painel, eu já vou ver que em receitas eu vou ter 5.000, despesas R$ 100 e o saldo atual vai ser 4.900. Se eu descer até aqui, ó, eu vou ter minha últimas transações, que foi o salário de 5.000. Então ele já está funcionando dentro do meu banco de dados. E se eu ver aqui no meu N2N, eu vim aqui em execuções, ó. Eu vou ver a execução que chegou e vou ver que ele recebeu exatamente a mensagem que eu enviei, que foi receber meu salário de 5.000 e ele seguiu o passo, que foi buscar categorias e adicionar a transação. Ele seguiu esse passo a passo que eu adicionei no prompt. E como vocês podem ver, ele já está funcional. Então vou fazer mais um teste aqui, que é paguei 570 no restaurante. Vou enviar isso aqui para ele, vou esperar ele registrar. E aqui ele me retornou transação registrada com sucesso, descrição restaurante, valor, categoria alimentação e a data. E se eu vier aqui no meu painel web, ele vai ter atualizado a minha receita, continua a mesma, despesa aumentou e o saldo atual diminuiu. Se eu vier aqui em últimas transações, eu vou ter aqui restaurante de 570 e eu vou ter as despesas por categoria. Aqui em relatórios, eu vou ter o relatório de despesa por categoria e receitas por categoria. E aqui o total de cada mês, como vocês podem ver ó, no gráfico. Então ele deixou tudo dinâmico e bem estruturadinho. Então esse foi o aplicativo que a gente criou com o novo GPT-5, integrado com o agente de IA no WhatsApp. Se você aprendeu algo novo por aqui, peço que deixe o like e se inscreva no canal. Valeu!